Namaskar, this is Dadarandita Nanda. Então, bem-vindos e bem-vindas ao curso de Filosofia, capítulo 1. Hoje vamos falar de o que é Dharma. É tudo baseado nos ensinamentos de Shri Shri Anandamurti. E como apresentação, eu estou fazendo, meu nome é Dadarandita Nanda. Começo com uma afirmação. Os seres humanos são os seres mais evoluídos. Shri Shri Anandamurti. Imagina, esse universo assim grande, tão vasto, tantos planetas, estrelas, sistemas solares, galáxias. Em tudo isso está o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, o nosso planeta. No nosso planeta estamos nós, mas também tantos outros seres. Entre tantos estes seres, estamos nós, seres humanos. E o que tem de especial no ser humano? Por que o ser humano é considerado o ser mais evoluído? O ser humano, filosoficamente, é considerado o ser mais evoluído porque tem o que nós chamamos de consciência claramente refletida. O que quer dizer isso? Nós, como seres humanos, somos muito conscientes de nós mesmos. Além disso, nós temos uma capacidade de discernir entre o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, o que é bem e o que é mal. Uma capacidade que os animais não têm. Os animais vivem uma vida mais instintiva. Eles têm as suas necessidades básicas e vivem satisfazendo essas necessidades. Eles não pensam tanto em si mesmos ou não têm essa consciência deles mesmos, como temos nós, seres humanos. E nós, como seres humanos, o que queremos? Nessa vida, nós fazemos tantas coisas com um objetivo. Por exemplo, se a gente tem férias, a gente vai viajar, vai encontrar pessoas. Como que a gente escolhe quem a gente quer encontrar? Que pessoas vamos conhecer? Ou que lugar vamos? O que a gente realmente quer? Porque a gente vê muitas pessoas fazem tantos sacrifícios para conseguir tantas coisas, que sejam riquezas, que sejam poder, fama e tantas outras coisas. Mas o que realmente a gente quer? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e essa pergunta vai aparecer aí, um momento só. Basta que vocês cliquem na resposta no computador de vocês. O que o ser humano realmente quer? Ter muita riqueza? Ninguém de vocês escolheu esta. Ter um grande poder? 25% de vocês escolheram esta. Ser muito famoso? Ninguém. Viver uma vida simples na natureza? Ninguém. E quer paz e felicidade? 75%. Ok, a maioria diz paz e felicidade. Realmente, mesmo as pessoas quando querem poder, elas querem poder não pelo poder só, mas para conseguir uma certa satisfação. Essa satisfação é essa sensação de felicidade, de tranquilidade, de ter aquele poder, não. Então, no fundo mesmo, não é o poder que a pessoa está querendo, mas
uma sensação que ela está conseguindo através de ter o poder. E essa sensação é mais relacionada com o estar bem e estar feliz que com o poder realmente, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Podemos dizer que queremos uma vida sem dor, sem sofrimento. Podemos dizer que queremos uma vida de felicidade, uma vida de bem-aventurança. Uma outra afirmação que está no livro da filosofia é que todos estão em busca de felicidade. Na verdade, a gente está sempre querendo essa felicidade em qualquer coisa que a gente faz na vida. Mas no início, as pessoas vão mais para as coisas físicas, os prazeres mais físicos, mais materiais. Por quê? Porque a mente está sempre ligada ao mundo externo. Como a mente está ligada ao mundo externo, é natural que a mente seja atraída pelas coisas que o mundo está oferecendo. E o que o mundo está oferecendo? Está oferecendo riqueza? Está oferecendo poder, como falamos antes? Está oferecendo posição social? Como coisas que podem satisfazer o ser humano. Assim, é natural que no início a mente puxa nessa direção. Mas o que acontece? Uma pessoa que tem 1 milhão quer ter 2 ou 10. Uma pessoa que tem uma casa quer também uma casa na praia, depois uma casa na montanha. Que tal uma casa no exterior? E assim, uma coisa tira a outra. E a pessoa sempre quer mais. Uma pessoa que hoje vamos pensar, um político, é vereador, depois quer ser deputado. Deputado estadual vai querer ser deputado federal. Depois deputado federal vai querer ser senador. E depois senador vai querer ser presidente. E assim a gente quer sempre mais. E na filosofia podemos dizer que a aquisição de uma coisa limitada apenas cria o desejo de ter mais. Como eu dizia, se a gente tem um pouco, uma pessoa muito pobre tem um pouco de riqueza, depois quer ter mais, e assim mais e mais. A gente vê uma pessoa rica, milionária, que a gente pensa, aquele ali nem precisa mais trabalhar, mas a pessoa está trabalhando para ter mais. E qual que é o problema? O problema é que o mundo é limitado. E o desejo de ter não tem limites. É ilimitado, infinito. A gente quer ter mais e mais. E o que acontece? Mesmo que a gente tenha o mundo todo, a gente não vai estar feliz. Não vai conseguir uma felicidade mais profunda. Agora vou fazer uma outra pergunta para vocês. Na primeira, a maioria respondeu que o ser humano quer paz e felicidade. Vamos ver essa aqui. A pergunta era: quanta paz e felicidade buscamos? E a resposta, 100% de vocês disseram sempre, eterna, sem limites. Ninguém disse ao menos 1 hora por dia, ou 10 anos na vida, ou uns 50 anos de felicidade é suficiente. Todo mundo quer sempre. Bem, podemos dizer que queremos felicidade eterna, infinita. Aí vou fazer uma outra pergunta para vocês. A pergunta era:
queremos essa felicidade eterna infinita. E a pergunta era, é possível? 33% de vocês disseram que sim, 0% disseram não, e 67% disseram talvez. Ok? Vamos continuar. Talvez, ou sim. Pensa, para ter uma felicidade infinita, precisa de uma fonte infinita, ok? E precisa também entender o conceito dessa felicidade que a gente está buscando. Por quê? Porque, normalmente, o nosso conceito de felicidade é assim. Se eu quero uma coisa e eu consigo essa coisa, vamos ver, eu quero uma coisa, consigo, aí fico feliz. Se eu não consigo, fico triste. Se eu quero encontrar uma pessoa, encontro, fico feliz. Se não encontro, fico triste. Se encontro uma pessoa que eu não gosto, fico mal. Se encontro uma pessoa que eu gosto, fico bem. Ok. Este tipo de felicidade na vida vai sempre ser, às vezes feliz e às vezes infeliz. Por quê? Porque na vida sempre acontecem coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Morre uma pessoa que a gente ama, a gente fica triste. Nasce uma criança que a gente ama, a gente fica feliz. Isso vai acontecer sempre. Se a gente for considerar este tipo de felicidade, vai ter sempre esse sim e não, feliz e infeliz, essa dualidade. Mas o que a gente realmente está buscando é um pouco diferente. É uma coisa que continua sempre, que não sobe, desce, vem e vai. Essa coisa que continua sempre não é a mesma felicidade que a gente consegue do mundo externo, dos acontecimentos. É alguma coisa dentro. Uma coisa dentro que continua sempre. Em sânscrito, tem duas definições. Uma é essa felicidade que a gente consegue uma coisa e fica feliz, e não consegue, fica infeliz. A palavra utilizada na filosofia para isso é sukha, felicidade. A outra é uma felicidade interior, uma felicidade que não vem do mundo externo, mas que vem de dentro. Este tipo de felicidade, na filosofia, chamamos de ananda. Esta ananda vem de dentro. De onde? Isso que nós vamos ver agora. Como é uma coisa sem limite, que continua sempre, a fonte tem que ser infinita. Se a fonte for limitada, tem e não tem. Então a fonte tem que ser ilimitada, tem que ser infinita, tem que ter sempre. Essa fonte infinita, que a gente entra em contato não com os nossos olhos, ouvidos, mas com a nossa mente, dentro, nós chamamos de entidade cósmica. Essa entidade cósmica, que nós entramos em contato mentalmente, quando a mente vai dentro, em um nível mais e mais profundo, é infinita, é eterna, não tem limites e é a única coisa que pode satisfazer os seres humanos. Por quê? Porque a gente quer alguma coisa infinita. A gente quer essa paz, essa felicidade infinita. Para isso, a gente tem que ter uma fonte infinita. Bens materiais, poder, posição, tudo isso não pode satisfazer a gente. Se a gente pensa logicamente,
Por exemplo, compramos um carro novo. Ah, esse carro novo me faz muito feliz. Ok, fura o pneu, felicidade acabou. Tem uma batida, felicidade acabou. Todas as coisas materiais têm este problema. Não são permanentes. Mesmo o poder. Hoje a pessoa tem muito poder. Amanhã perde todo o poder. Vamos dar um exemplo do político, por exemplo. Ganhou a eleição, tem muito poder, mas a próxima eleição perde tudo. Então, são coisas que não vão dar satisfação ao ser humano. E se a gente pensa racionalmente, temos que concluir que todas as coisas materiais do mundo externo não vão dar essa satisfação que a gente quer, essa satisfação completa sempre. Então, só a realização de alguma coisa infinita pode dar a gente essa satisfação que continua. Então, um ponto da filosofia, na realidade, por trás dessa busca humana de felicidade, está oculto o desejo, o anseio de alcançar a entidade cósmica. Shri Shri Anandamurti. O ser humano. Nós temos semelhanças com o animal. Podemos dizer que compartilhamos uma parte de nós com os animais. Queremos comer, temos medo. Tudo isso é relacionado com a nossa parte animal. Mas temos uma parte mais profunda, uma parte interior, uma parte que procura a consciência dentro. Então vamos dizer que a gente está no meio dessa parte animal e dessa parte de consciência, dessa parte divina. Por isso, na filosofia, dizemos que o ser humano tem a consciência claramente refletida. É essa parte dentro de nós que pega a inspiração da entidade cósmica, da consciência cósmica. Então, tem a consciência cósmica de uma parte e a natureza animal da outra, e a gente está no meio. E às vezes a gente vai para um lado e às vezes para o outro lado. A parte de consciência sabe que a gente não vai ter satisfação com coisas limitadas materiais. Mas a parte animal não sabe. E a parte animal é que atrai a gente na direção dessas coisas limitadas materiais. Aqui o importante seria encontrar o nosso Dharma. Dharma, uma palavra em sânscrito, que significa a natureza, ou a característica, ou a propriedade de uma entidade, de um ser. Vou dar um exemplo. O fogo. O Dharma do fogo é queimar. O fogo existe enquanto está queimando. Quando para de queimar, o fogo termina, não existe mais. Se não queima, não é fogo. Então, a característica, a natureza do fogo, a propriedade principal do fogo é queimar. Enquanto queima, existe. E o ser humano? Qual é a característica, qual que é a propriedade mais importante, qual que é a natureza do ser humano? Eu disse
antes que o ser humano tem essa natureza animal, mas essa não é a verdadeira natureza do ser humano. E da outra parte tem a natureza divina, a consciência. E a gente está aqui no meio. E o que a gente quer? A gente quer o infinito. E onde está o infinito? Na parte da consciência. Então, a natureza do ser humano não é ir em direção à parte animal, mas é ir buscando a consciência, buscando o infinito dentro de nós mesmos. E esse infinito é essa entidade cósmica. Essa entidade cósmica, essa consciência cósmica é infinita. É a única coisa que é infinita. Podemos dizer que o Dharma do ser humano é buscar a entidade cósmica. Enquanto a gente está buscando a entidade cósmica, nós somos seres humanos. No momento que não estamos, não tem muita diferença entre nós e os animais. A gente pode ter uma estrutura humana, pode ter uma sofisticação, mas no fundo, se não estamos buscando essa entidade cósmica, tem pouca diferença entre nós e o animal. A natureza animal domina, quer coisas para satisfazer seus prazeres físicos, materiais. Então, quando um ser realmente se transforma num ser humano? Um ser se transforma num ser humano quando está buscando essa entidade cósmica infinita. Se não, se é só levando a vida, comendo, dormindo, trabalhando com dinheiro, compra casa, compra mais comida, compra o carro e tudo, é apenas uma vida mais sofisticada, mas ainda animal. No momento em que a gente começa a procurar essa entidade cósmica dentro, aí realmente vem a humanidade. Tem a animalidade, humanidade e o divino, ou divindade. Bem, vamos ver agora uma outra pergunta aqui para vocês. Essa pergunta... Aí está. Podem votar. Você está de acordo com essa afirmação que o ser humano realmente está, ou que o Dharma do ser humano é realmente buscar a entidade cósmica? 75% de vocês disseram que sim, 25% que precisa de tempo para pensar e 0% disseram que não. Claro, vocês todos são espiritualistas, é natural. Ok, vamos continuar, ok? Entidade cósmica, em sânscrito, usamos a palavra Brahma. Se nós pensamos que a natureza ou o Dharma do ser humano é buscar essa entidade cósmica, naturalmente vem a pergunta, mas essa entidade cósmica, este Brahma, existe ou é uma invenção? Porque aquela pergunta, retornando àquela pergunta, se felicidade infinita é possível. Felicidade infinita é possível se tem uma fonte infinita. Fonte infinita é a entidade cósmica, Brahma. Ok, e esse Brahma existe? Vamos agora analisar. A pergunta é: Brahma existe? Vamos ver a resposta. Quando a gente faz uma ação, a gente pensa que é o corpo que está fazendo a ação. Por exemplo, eu toco alguma coisa, toco com as minhas mãos e estou sentindo com a minha pele.
Se eu escuto alguma coisa, estou escutando com os meus ouvidos. Então parece que a ação está sendo feita pelo corpo, pelos órgãos sensoriais e motores. Seriam os olhos, ouvidos, nariz, mãos, pés, corda vocal. Parece que quem está agindo é o corpo. Mas uma análise mais profunda, a gente vê que quem age é a mente. Quem está agindo é a mente. Pensa bem, eu vou dar um exemplo. O exemplo é este. Eu estou vendo um livro. Eu vejo o livro com os meus olhos. Mas eu posso também fechar os olhos e continuar vendo o livro. Por quê? A imagem do livro ficou gravada na minha mente. Então eu estou com os olhos abertos, estou vendo o livro, mas fecho os olhos e continuo a ver o livro. O que está acontecendo? A imagem do livro foi gravada na minha mente, ou seja, uma parte da minha mente pegou a forma do livro. Então pensa, quem realmente vê? É a mente ou é os olhos? Os olhos funcionam só como um portão. As vibrações do livro entram nos olhos, que é o portão, e são carregadas através dos nervos até a mente, vamos dizer, até o cérebro, e o cérebro que transmite para a mente esta vibração. A mente pega a forma do livro. Então, realmente, o que eu estou vendo é a forma do livro na minha mente. Imagina, se eu estou aqui, sentado, olhando para o livro, mas eu estou pensando nas minhas férias, que eu vou para a praia de Búzios, não? Ou Cabo Frio, uma praia muito bonita, um mar assim, tão bonito, tão limpo, azul. Estou pensando nisso, mesmo que o livro esteja em frente, eu nem estou vendo o livro, eu estou vendo a praia na minha mente. Entende? Então, o que realmente a gente vê é a forma que o livro tomou na minha mente. Então, continuando, esta parte da mente que pega a forma do livro, a gente chama de Chitta. Em sânscrito, está aí na figura, C-I-T-T-A, Chitta. A imagem do livro ficou gravada na mente. Mas quem está vendo? A mente também está vendo. Então, a mente está vendo o quê? A mente está vendo a forma do livro gravada na própria mente. Então, tem que ter uma outra parte da mente que está vendo. Senão, não via. Então, tem a parte da mente que toma a forma e tem a outra parte da mente que tem a função de ver. E essa outra parte da mente se chama, na filosofia, Aham Tattva. Está aí na figura, Aham Tattva tem a função de ver. Tem o livro, as vibrações do livro entraram nos nervos, foram até o cérebro, depois a mente, que está muito ligada ao cérebro, pega a forma do livro, a outra parte da mente vê, e tem ainda uma outra parte da mente, que é quem está vendo? Eu. Então tem que ter aquela parte da mente que é o eu. Porque se eu não existo,
não vou ver nada. Então tem que ter eu, é uma parte da mente. Outra parte da mente que tem essa função de ver, e a outra parte da mente que fica gravada a imagem. 3 partes. E essa parte do eu a gente chama de Mahatattva. O que a gente pensava que era o corpo que fazia ação, agora a gente está vendo que a ação é feita pela mente. E não só isso, estamos vendo que a mente tem 3 partes funcionais. Uma parte onde fica gravada a imagem, uma parte que tem a função de ver e uma parte que é o eu, que faz tudo acontecer. 3 partes da mente. E essas vibrações que estão vindo do objeto, que seria o livro, a gente chama de Tanmatra. Então, essa ação de ver o livro, se a gente transforma em palavras filosóficas, fica assimilação psíquica de Rupa. Rupa quer dizer forma. Tanmatra seria o Tanmatra de forma. Quer dizer, a forma do livro, a imagem do livro está emitindo esses Tanmatras. E o que são esses Tanmatras? A definição está aí na imagem. Tanmatra é a fração microscópica de uma onda irradiada pelo objeto e recebida pelo meu órgão sensorial, que a gente chama em sânscrito de Indriya. Então, o Indriya está recebendo esse Tanmatra, e esse Tanmatra está sendo irradiado pelo objeto, que no caso é o livro. O livro está irradiando um Tanmatra, o Tanmatra está chegando na minha mente e a mente está assimilando esse Tanmatra. Quando a mente assimila esse Tanmatra, a mente toma a forma do objeto. Isso é a filosofia. Bem, vamos complicar um pouquinho mais. A gente pensou que o corpo que estava fazendo a ação, mas aí vimos que era a mente. Vimos também que a mente tinha essas 3 partes e que a última parte, mais profunda, era o eu. Esse eu que está na mente, da onde vem? Porque a mente não sempre existiu. Então, esse eu que se expressa na mente como eu, assim, que dá a capacidade de agir e que depois essa capacidade de agir se exprime ou se expressa. Bem, esse eu, na verdade, vem de mais dentro, do interior, do que a gente chama consciência individual ou consciência unitária. A consciência unitária é esse eu, que depois a gente encontra ele numa parte da mente. E nessa parte da mente, esse eu dá a sensação de existir, de eu existo. Eu, como ser humano, penso, eu existo. Eu existo, aí eu posso agir. Esse eu de eu existo, em uma forma pura, está na consciência individual. Então, o ser humano, temos o corpo, temos a mente e temos a consciência unitária, que em sânscrito a gente chama de Atman. Fizemos uma ação. Pensamos que quem faz a ação era o corpo. Vimos que era a mente. A mente tem essas 3 partes.
a última parte, o eu. Esse eu, numa parte da mente, é só um eu existo. Mas na outra parte da mente, este eu é o eu que age, que faz a ação de ver. É o mesmo eu, mas foi transformado. Primeiro era eu existo, depois era eu com a capacidade de fazer, eu faço. E depois, na parte que toma a forma do objeto, a ação já foi feita. É o eu que já fez a ação, já agiu. É o mesmo eu, mas está em três partes, ou como se diz, três funções. O mesmo eu com três funções. E vimos que o eu puro é a consciência unitária, o Atman. Então, é esse Atman que foi transformado no eu existo, que é o Mahatattva, que foi transformado no eu faço, que é o Aham Tattva, que foi transformado no eu fiz, que é o Chitta. Então, essa consciência unitária, que é o Atman, está sendo transformada, ok? Em três coisas. E quem está fazendo essa transformação? Tem a consciência está sendo transformada. Quem está fazendo a transformação? A transformação? Prakriti. Pode ver aí na figura. É uma outra definição filosófica. O que essa Prakriti faz? Essa Prakriti qualifica a consciência. O que seria? A consciência pura, Prakriti trabalha nessa consciência e transforma em eu existo. E depois Prakriti trabalha mais e transforma em eu faço. E trabalha mais ainda e transforma em eu fiz. É tudo trabalho de Prakriti. Então tem Prakriti e tem consciência. Consciência unitária a gente chama de Atman. Consciência somente a gente chama de Purusha. Então tem Purusha e tem Prakriti. O que Prakriti faz? Transforma a consciência, transforma Purusha. Prakriti é um princípio que dá uma qualidade ou qualifica a consciência unitária. Tinha Atman, consciência unitária pura, só eu. Prakriti cambiou ou qualificou essa consciência pura, eu existo. Continuou, eu faço. Continuou, eu fiz. Prakriti, princípio que qualifica. E consciência, Purusha. Os dois são inseparáveis. Prakriti, na verdade, é um princípio do Purusha, um princípio da consciência. Existem sempre os dois. Na filosofia, a gente diz que é como as duas partes de uma folha de papel. Uma parte é Prakriti, outra parte é Purusha, não podemos separar. Mas são duas partes, mas não podem ser separadas. E esta Prakriti tem três princípios. O primeiro princípio, quando o primeiro princípio, que é sutil, trabalha na consciência, transforma a consciência no Mahatattva, que é o mais sutil, que é aquele eu existo. Este princípio de Prakriti a gente chama de Sattva Guna. Eu estou introduzindo muitos termos em sânscrito, porque a filosofia
é em sânscrito. Então vão ter, nessas todas as lições que nós vamos ter, a gente vai introduzir mais de 80 definições de sânscrito. Mas vocês vão aprender pouco a pouco. E algumas são já conhecidas, outras não, mas gradualmente a gente vai assimilando. O segundo princípio de Prakriti, quando age sobre a consciência, cria o Aham Tattva. Esse é o princípio chamado Rajaguna, ou mutatório. E o último, que cria Chitta, é o Tamaguna, o princípio estático. Então, esses três princípios existem em Prakriti. E o Atman é a consciência unitária. Cada um tem uma consciência unitária, cada indivíduo. Na verdade, cada ser. Existem tantos seres, inumeráveis seres, inumeráveis Atman. Quando todas estas Atmans, o nome coletivo de todas estas consciências unitárias juntas é Paramatman. Parama quer dizer suprema. Atman, podemos dizer consciência, consciência suprema, Paramatman. O que é Paramatman? Nome coletivo de todas as consciências unitárias. Também conhecido como Bhuma Chaitanya, ou consciência cósmica, também conhecido como Brahma, é o mesmo com diferentes nomes, também conhecido como Brahma, bem-aventurança eterna, ou como Bhagavan, consciência universal, ou alma universal. Conclusão: realmente esse Brahma ou esse Bhagavan existe. E vou ler aqui a definição. Isto mostra que Bhagavan existe de fato e que sua existência é definida como Paramatman, ou alma universal, Bhuma Chaitanya, ou consciência cósmica, ou Brahma, bem-aventurança eterna. O resumo aqui do capítulo 1. Se vocês veem na imagem aí, vamos começar aqui de cima. Ser humano está buscando a felicidade. No início, vai em direção aos prazeres físicos, mas na verdade a gente quer uma felicidade infinita. E o infinito, o que é? Entidade cósmica. E a entidade cósmica a gente chama de Brahma. E o que tem de especial no ser humano? Que a gente tenha consciência claramente refletida. Então, nós vimos que o Dharma, que significa natureza, propriedade ou característica, o Dharma do ser humano, o que seria? Buscar Brahma. Aí vem a pergunta, mas Brahma existe? Vimos que o corpo humano tem 10 instrumentos, ou 10 índrias, 10 órgãos. E a gente pensa que são estes órgãos que estão trabalhando, mas na verdade é a mente. E a mente tem três partes funcionais. O Chitta, Aham Tattva e Mahatattva. No Mahatattva, onde está esse eu, de eu existo, a essência, este eu realmente, existe mais profundamente. É o eu testemunha, é a alma, esse Atman. E vimos que existe um princípio que se chama Prakriti, que qualifica a consciência, que é Prakriti que cria Mahatattva, Aham Tattva e Chitta.
falamos de Purusha, que é a consciência, e falamos de Tanmatra, que é aquelas frações microscópicas de uma onda irradiada pelo objeto, que chega no nosso Indriya. E no final vimos que todos Atmans juntos formam Paramatma, e que Paramatma é também conhecido como Bhagavan, Brahma e Brahma Chaitanya. E isso foi o capítulo 1 do livro Ananda Marga, Filosofia Elementar. E se vocês têm alguma pergunta, a pergunta é essa, sobre Tanmatra. Fico imaginando os Tanmatras do som, como funciona? Da mesma forma, o som, a imagem, são Tanmatras que estão chegando no órgão da visão. O som são Tanmatras que estão chegando no órgão da audição. E mesmo quando a gente toca um objeto, o que está acontecendo? No tocar, o objeto está transmitindo Tanmatras e a gente está recebendo esses Tanmatras através da nossa pele, que é o órgão que dá a capacidade de sentir, e esses Tanmatras estão sendo transferidos através dos nervos e são assimilados psiquicamente. Neste momento, a gente percebe que a gente está tocando algo, que seja quente ou frio, agradável ou desagradável. Então, os nossos órgãos sensoriais, na verdade, são portões de entrada de Tanmatras que chegam dos vários objetos. Uma outra pergunta aqui. Por que a natureza do ser humano é ir ao encontro da entidade cósmica e não ao encontro da natureza animal? Ok. Pensa bem. No fundo, a gente quer ter satisfação. Por exemplo, eu vou comer até eu sentir que estou satisfeito. Eu vou beber até que eu sinto que estou satisfeito. Mas o que acontece? Que as coisas materiais nunca podem satisfazer. Eu vou querer mais, mais, mais e não vão satisfazer. Então, o ser humano realmente quer ser satisfeito e a parte animal não vai satisfazer. Então, qual a outra escolha? A parte de consciência, a parte divina. Só essa parte divina vai dar satisfação. A parte animal não vai dar. Entende? Por isso que a gente diz que a verdadeira natureza é buscar a consciência, buscar a parte divina, e não a parte animal. Porque se a gente for em direção à parte animal, nunca vai ter satisfação. A gente vai ter riqueza, não vai satisfazer. Vai ter isso, não vai satisfazer. Vai ter aquilo, não vai satisfazer. Realmente a satisfação vem da consciência, vem de dentro, vem da parte divina. Por isso que a gente diz que a natureza do ser humano é a parte de consciência, a parte divina, e não a parte animal. Se a gente for em direção à parte animal, não vai ter muita diferença entre ser humano e animal. Talvez o ser humano viva um pouco mais sofisticado, como eu dizia antes, mas não vai ter muita diferença do ser humano e o animal. Entende? Chegamos ao final da apresentação de hoje. Vão ter mais 8 lições. Muito obrigado por participarem
hoje e boa noite então. Namaskar.